Joaquim, casado com a Renata e pai do Tiago. Primeira coisa que vem na bio dele, né? Curitibano de nascimento, nômade de família e naturalizado paulistano por decantação. Adorei isso. Ele diz que São Paulo deixa ele quieto e ele deixa São Paulo quieto e tá tudo certo. Uma mente inquieta com múltiplos interesses, já fez muita coisa na vida e juntou um tanto de causos que adora contar. Engenheiro eletricista de formação, mas fascinado pela computação desde os 14 anos e trabalhou com TI nos anos 90. Já foi empresário e também teve uma consultoria em vendas. Apaixonado pela ideia que a tecnologia pode tornar o mundo e a vida das pessoas melhores. Ele procura estar antenado com as novidades de TI em geral, embora tenha uma certa especialidade no uso de dados e analytics. Descobriu o Bitcoin em 2012. Fiquei impressionada com isso, porque eu não tinha nem noção do que era Bitcoin em 2012. Liberal, se tornou um entusiasta no universo cripto, acreditando no seu potencial para proporcionar às pessoas economia e finanças mais livres, inclusivas e seguras. Te passo a palavra, Joaquim. Boa Perfeito. palestra aí para você. Obrigado, pessoal. Deixa eu só pôr uma coisa aqui importante aqui para mim, que é um reloginho aqui para eu saber mais ou menos onde eu estou. Bom, em primeiro lugar, então, eu queria de novo aí desejar a todos aí um bom dia, agradecer muitíssimo aí pelo convite, né? Para fazer aí jus àquilo que está lá na minha bio, eu sou uma pessoa que adora falar e adora tecnologia, então um convite como esse me permite fazer uma coisa que eu gosto, falando sobre um assunto que eu gosto, então eu fico muito satisfeito de estar aqui hoje, eu agradeço muitíssimo aí, né? É uma satisfação realmente estar aqui para falar com vocês. Falando aí em gostar de falar, né, o Daniel, né, fez aí uma apresentação espetacular, né? Porque uma coisa é gostar de falar, a outra é falar bem. Pelo jeito ele gosta e fala bem. Então a apresentação foi muito bem feita, muito clara, muito legal, Daniel. Muito bacana mesmo a sua apresentação. Passa aí por todos os conceitos aí, vários aqui que a gente vai tratar de uma forma é, mais superficial, porque na verdade eu quis focar aqui na questão aqui, mais na usabilidade, no conceito de visão geral da tokenização de ativos, né? Mas enfim, vamos lá, vamos começar. Então, primeira coisa aqui, para começar a nossa apresentação, para fazer jus também à minha fama aqui de contador de causa, né? Eu gostaria aqui de começar contando um caso aqui para vocês. Eu tenho 54 anos, sou um profissional de TI, um nerd também sob controle, né? Ao longo de 40 anos aí dessa mente curiosa, fazendo um monte de experimentações, eu já, obviamente, colecionei um monte de histórias, né, e de experiências. E eu gostaria de começar hoje aqui contando um caso para vocês que conta como que eu descobri o Bitcoin lá em 2012, né, mas também tem uma série de ligações importantes, conceitos importantes com aquilo que a gente vai falar hoje. Então, eu vou começar com a história aqui de como que eu me tornei um ex-quase futuro milionário do Bitcoin. Tá? Então, essa é uma coisa interessante aí para compartilhar com vocês. Então, em 2012, pulsando lá nas bolhas lá da internet, eu acabei esbarrando nesse assunto de Bitcoin. Então, nos grupos, o pessoal falava, né, de uma um novo conceito, uma tecnologia revolucionária. Falava do Bitcoin e da blockchain, né? E, na verdade, o paper foi lançado em 2008. Eu descobri em 2012, quando, dentro das minhas bolhas, aquilo começou a reverberar, né? E eu fiquei fascinado realmente com aquela ideia, porque tratava-se de uma coisa que podia realmente revolucionar o sistema monetário e fazer ele funcionar da forma como ele deveria funcionar, né? Ou seja, cada um responsável pela custódia do seu dinheiro, do seu ativo, podendo transacionar sem interferências e sem nenhum tipo de intermediário diretamente com a parte interessada, como o Daniel frisou muito bem, confiando apenas na tecnologia, ela garante a integridade da transação. Então, aquilo ali para mim foi claro que era o futuro do mundo, né? Isso aqui realmente é uma coisa que vai fazer todo sentido.
Eu acho que a gente precisa estudar esse assunto. Comecei a estudar e principalmente comecei a aprender como é que fazia para comprar e investir em bitcoins. E comecei a fazer isso, né? Então, eu comecei a investir e fui gradualmente ao longo de 2012, 2013 comprando bitcoins em diversas corretoras na época e fui comprando e cheguei a investir cerca de US$ 10.000 nessa brincadeira, né? E aí, obviamente, eu tinha uma preocupação muito grande com a questão da segurança dos meus investimentos, onde é que eles estavam. Então, eu fiz também uma pesquisa para entender, para estudar onde estavam as principais, onde é que eram os principais, as melhores corretoras, as mais sólidas, e decidi que ia deixar o meu dinheiro, os meus investimentos, na corretora que era a mais sólida da época, né? A mais sólida e a maior. Era uma corretora no Japão, chamada Mt. Gox. Tá? E aí, longa história curta, né? Encurtando a história, em fevereiro de 2014 eu fui movimentar os meus bitcoins. Na verdade, eu deixava eles em corretora porque a minha intenção com os bitcoins era fazer trading, né? Ou seja, comprar barato e vender mais caro, e também tentar ver se existiam algumas oportunidades de arbitragem, né? Que você, como você conseguia operar no mundo inteiro, comprar no mercado e se aproveitar das diferenças de cotação de um país para o outro. Quando eu fui entrar para fazer a operação, eu descobri que eu não conseguia logar no sistema e não conseguia movimentar os meus bitcoins. E aí veio a público então que a Mt. Gox tinha sido hackeada e que 850 mil bitcoins tinham sido subtraídos, inclusive 26 dos meus bitcoins, né, que hoje, na cotação de hoje, seriam equivalente aí a 1,8 milhão de dólares ou 9 milhões de reais. Né? Daí a questão aí do ex-quase futuro milionário. Né? A questão da quando, apesar de ter acontecido esta questão ali, né, eu acho que para mim foi uma coisa que não minou a minha confiança no Bitcoin. Né? Só mostrou, na verdade, que existem uma série de riscos inerentes, né, que estão ali dentro que a gente precisa conhecer antes de aplicar, e essas são as lições aprendidas. Né? Por quê? Porque eu continuo acreditando que realmente é um mecanismo super poderoso, revolucionário, né, que traz muito empoderamento para as pessoas, muita segurança, né, porque o mecanismo em si é seguro. Né, onde que eu tive a nossa fragilidade estava realmente na operação, na interface com o mundo físico. Então, nos sistemas, eu não estava com a custódia do ativo, ele estava lá numa corretora, alguém invadiu a corretora, usou as fragilidades dos sistemas e roubou os bitcoins. Porém, né, durante os anos em que eu operei o mundo inteiro, 24/7, de uma forma barata e eficiente, confiável, fazendo a compra. O único risco que eu corria era no momento de transformar o dinheiro em reais para bitcoins e vice-versa. Né? Fora isso, as transações aconteciam de forma absolutamente confiável, transparente, estão registradas no Ledger, lá na blockchain, inclusive as subtrações feitas pelos hackers estão lá. As únicas coisas que a gente não consegue, infelizmente, identificar quem são, mas parte dos bitcoins, na verdade, foi recuperada, uma fração desses bitcoins foi recuperada. E existe um processo rodando na Justiça do Japão que promete um dia pagar parte desses bitcoins aí de volta aos detentores originais, então ainda há esperança aqui para o meu caso. Né? Eu acho que essa história ela é bem interessante, porque é um caso aí que dá essa grandiosidade, né, de que eu quase me tornei um milionário, podia ter quase 2 milhões de dólares, né? Mas a grande verdade é o seguinte: se eu não tivesse perdido os meus acessos aos bitcoins, muito provavelmente eu não teria tido a frieza e o equilíbrio emocional para manter os bitcoins durante esses anos em que eles flutuaram muito, né? Sobe, desce, sobe, desce. E isso aí é um ponto importante para a nossa conversa de hoje também, para a gente entender que todo ativo ele tem suas características e seus riscos, e as pessoas precisam conhecer esses riscos antes de investir em qualquer coisa. Tá? Então, com isso, contamos a história e a lição aí de moral, vai ter alguns aspectos aí que vão ser importantes para a nossa conversa, e vamos entrar então na nossa apresentação de hoje, que a ideia realmente é dar um panorama, um overview do que é a tokenização de ativos, quais são os benefícios, quais são os desafios, né, e os impactos que isso aí pode trazer para a vida das pessoas e dos investidores. Então, no conceito, né, vamos começar aqui falando de um conceito de uma forma muito simples. Né, simplesmente a tokenização é criar a representação digital da propriedade ou fração de um ativo real na blockchain. Né? Então, como o próprio Daniel explicou muito bem, né, é um registro digital da propriedade daquele direito. Né? Então, vou dar um exemplo aqui com um bolo. Tem o bolo da Confeitaria Delícia, feito lá, um bolo maravilhoso. Né? Alguém vai, obviamente, eu preciso fazer um processo prévio de como é que eu vou definir as regras
né, para fazer esta digitalização dessa propriedade, essa representação na blockchain. Então, qual é o bolo que está sendo tokenizado? Esse bolo existe realmente? Está bom o bolo? Quantos pedaços eu vou cortar? De que tamanho? De que peso? E cada token vai valer o quanto desse bolo? Um pedaço? Então tá bom. Então eu faço aqui realmente tem uma parte jurídica para garantir que a pessoa que vai ser o detentor daquele token depois tenha direito a consumir aquele bolo lá no final, né? Então a gente tem a blockchain que garante com todas as características que o Daniel mencionou, os aspectos criptográficos, os aspectos aí da confiança na tecnologia, os aspectos da descentralização, né, que garantem, né, que uma vez lá dentro o token é transacionado de uma forma segura entre as partes. Então eu consigo implementar isso sobre a blockchain, né, em cima de blockchain e também de smart contracts, que ajudam, por exemplo, a conferir determinadas características. Aqui no caso eu ganhei, o rapazinho está feliz aqui, comprou uma fatia do bolo delícia, garantido que ele vai comer aquele bolo, né? Ele tem direito sobre aquela propriedade. Mas digamos que eu estivesse comprando uma fração do imóvel que vem renda, que ganha renda de aluguel, né? Os smart contracts podem garantir que eu receba automaticamente os créditos referentes àquele aluguel sem que eu tenha que ficar preocupado com isso. Aquilo é automaticamente distribuído entre os detentores do token relativos àquele imóvel no mundo real, né? Esse mecanismo também é importante, é o seguinte, o mecanismo em si da tokenização, ele não é novo, né? Isso é uma coisa amplamente utilizada, essa ideia de você transformar um ativo físico num ativo financeiro e fracionar esse ativo, não é um conceito novo, ele é amplamente usado no mercado financeiro há muitos anos, a gente conhece esse processo muito fortemente como securitização. A questão é que os aspectos tecnológicos que são introduzidos pelo uso da blockchain e smart contracts no mercado de ativos potencializa, traz uma série de características de democratização, de redução de custos, que tornam isso uma tecnologia extremamente vantajosa e atraente para a comercialização de ativos, usando tokens digitais. Tá? Então, aqui dos fundamentos, né? Quer dizer, o que a gente está falando aqui? Só para conceituar rapidamente, o que são ativos, e ativos são normalmente as coisas que a gente possui para gerar renda ou preservar valor. E a gente, quando compra um ativo, a gente busca uma relação adequada entre liquidez, rentabilidade e risco desse ativo, né? Isso vai ser importante porque o fato de estar tokenizado não muda como é que é a característica desse ativo, né? Então eu posso ter ativos do mundo real, que são coisas físicas e tangíveis, então imóveis, estamos falando de commodities, sacas de milho, ouro, recursos naturais, uma mina de ouro, uma safra no campo, obras de arte, colecionáveis, infraestrutura, uma grande usina, uma grande obra, ou financeiros, né? Papéis, contratos, direitos a valores de fluxo futuro, ações, tudo que a gente conhece por ativo pode ser tokenizado. O token é a representação digital do direito da posse sobre aquele ativo ou fração dele, né? E as tecnologias aí de blockchain e smart contracts são as tecnologias que viabilizam a implementação e operação segura da tokenização com baixo custo e larga escala, como a gente já comentei aqui no slide anterior, né? E aí só finalizando aqui com mais um exemplo, então, por exemplo, o smart contract pode garantir que uma determinada transferência de propriedade só ocorra quando eu confirmar sistemicamente através de um algoritmo que um pagamento aconteceu. Dentro dos tokens fungíveis e não fungíveis, né, a gente pode fazer a tokenização tanto de um quanto de outro. O Daniel ilustrou muito bem o que são esses conceitos. Então, basicamente, token fungível é tudo onde a participação, né, dentro de um token ela é igual, né? Então, eu tenho um token, outro rapaz tem um token da mesma casa, a gente tem a mesma fração do mesmo imóvel, tem o mesmo valor, são intercambiáveis. Os não fungíveis são atrelados a algum tipo de bem que tem suas características únicas e eu tenho a posse sobre aquele bem inteiro e ele não é intercambiável, eu não posso ter a fração dele a princípio. Tá? Então, uma arte digital, uma figurinha aqui, as CryptoPunks, Bored Ape e Art Club são criações digitais, né, que são coisas inovadoras, experimentais, mas onde cada pessoa tem um token que representa uma figurinha específica. E aí, obviamente, para tokenizar, eu preciso passar por um processo. Como é que eu vou criar essa representação? Como qualquer coisa pode ser tokenizada, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar o que está sendo tokenizado, o que iremos tokenizar e, basicamente, verificar se aquilo precisa, se aquilo faz sentido. Tem que analisar qual é a qualidade daquele ativo, né? Então, passo por uma parte de análise e preparação. Faz sentido tokenizar, tem qualidade, né? Eu tenho como garantir que aquele, do ponto de vista jurídico e legal, a propriedade
da comercialização da fração, eu posso fazer isso, né, juridicamente sobre aquele ativo, e aí depois eu faço a estruturação, onde eu vou criar realmente quais são as regras, né, que direitos que eu quero conceder, de que forma que eu vou dividir esses direitos, né, como é que eu vou fazer a representação em quantos tokens, né, de qual valor, com quais regras, com quais condições, e depois a parte prática de implementação realmente disso na blockchain e smart contracts para garantir que esta representação seja implementada, gerando assim tokens lastreados. Então, só para colocar aqui uma outra curiosidade, os tokens, né, uma das grandes, o Bitcoin, as moedas são um caso particular de token fungível, né, onde eu tenho aí um valor monetário quando eu penso em fazer uma compra de um bem ou serviço ou para reserva de valor, né. Uma das grandes críticas que existe no mercado a respeito das criptomoedas é a ausência de lastro, o que eu não concordo, tá? Porque quando você tem mesmo um Bitcoin, esse tipo de coisa, você tem todo uma prova de valor, né, que você tem que realizar para conseguir gerar aquele ativo na mineração, né? E que também a crítica de que, como não tem lastro, o valor é arbitrário. No fundo, o valor é arbitrário também para o dinheiro, então eu não aceito essas críticas, mas de uma forma geral, isso acontece no mercado. Mas como o token tem de fato uma representação legal de um ativo físico ou financeiro, mas um ativo verdadeiro existente, e que existe uma comprovação dessa ligação, né, existe um lastro e esta crítica, nesse caso, também ela é eliminada, né? Do ponto de vista aí, depois que eu acabo tudo isso, eu tenho que colocar esse token nas plataformas para comercialização, e aí a pessoa vai fazer a compra desse token na quantidade que ele quiser, na hora que ele quiser, né, com uma compra online que eu faço, entro lá, deposito real via Pix ou cartão de crédito, etc., faço a compra e aí eu tenho a custódia disso. Isso pode ser feito no mercado primário, quando eu estou lançando para um conjunto fechado de pessoas que podem fazer a compra daquilo, ou depois no secundário, né, para fazer passar adiante aquele bem, caso eu queira me desfazer dele antes do período imaginado, por exemplo, né? Então, por exemplo, se eu faço, também isso é uma outra característica que torna a tokenização muito interessante. Se eu faço uma compra de um ativo, né, que vai ter um vencimento lá na frente eu teria que a princípio esperar para receber a rentabilidade, nada impede que eu venda esse token no mercado secundário, obviamente com valor descontado, a qualquer momento. Isso também ajuda a criar muita liquidez no mercado e trazer muita atratividade para os produtos financeiros. Casos de uso, tudo, né? Você pode tokenizar imóveis, prédios, terrenos, é, em construção ou na planta, né? Obviamente você tem que tomar todos os cuidados naquelas fases de preparação, tem toda a parte no mundo real que eu preciso garantir, né? Qualquer tipo de patrimônio e investimento, sem intermediários, também é outra característica muito interessante, né? Eu não preciso, teoricamente, com a blockchain, eu não vou precisar ter cartórios para fazer registro dessas coisas no futuro e tal, mas isso é um capítulo à parte, não faz parte da tokenização em si, mas é também um caso de tokenização, né? É, arte, colecionáveis, então uma obra de arte, um livro, os direitos sobre essa obra, esportes, financiamento de projetos, então eu posso criar uma nova empresa, ou criar um empreendimento e buscar funding para isso, a antecipação de recebíveis, que é uma coisa muito importante para permitir oxigenação, né, dentro das organizações, todas que funcionam, muitas vezes precisam fazer antecipação de recebíveis, serviços, né? Então, tudo, praticamente, tecnicamente, qualquer ativo pode ser tokenizado. É muito mais uma questão do que eu quero tokenizar e o que faz sentido tokenizar do que aquilo que eu, de fato, posso tokenizar. É claro que isso aqui ainda não estou pensando nos aspectos regulatórios que eu vou falar mais na frente. Mas, no fundo, eu posso usar para todas essas coisas que a gente conhece e outras coisas que a gente não para pensar que são coisas muito novas. Então, créditos de carbono podem ser comercializados através desse tipo de plataforma. Você pode fazer a parte de equity, investimento em startups. Você pode fazer crowdfunding para financiar grandes projetos inovadores, né, e buscar funding diretamente nos mercados. Você pode fazer coisas absolutamente impensadas, como, por exemplo, eu sou um torcedor de um determinado clube de futebol e quero colocar lá o Cristiano Ronaldo para falar com meu filho por 5 minutos na festa de aniversário e consigo pagar por isso um tempo, né, eu compro um tempo fracionado do Cristiano Ronaldo para fazer. Um exemplo. Outra coisa que dá para fazer são modelos absolutamente inovadores, né, que a gente vê, por exemplo, hoje nos sistemas de serviços de nuvem, a gente tem a AWS, que é a maior empresa do mundo disparada em termos de infraestrutura. Todos os ativos que eles têm em termos de computadores e redes e tal não são comparáveis àquilo que existe
disperso no mundo, na casa das pessoas. Se eu trabalhar como um pool, as pessoas podem fornecer esse recurso computacional através de tokens para pessoas que querem essa capacidade computacional, criando um modelo de serviço absolutamente inovador e descentralizado com oportunidades para todos. Né? Então, é revolucionário realmente do ponto de vista da economia. Alguns casos práticos no Brasil, né? Aqui nós temos um caso prático aqui de uma vinícola que tokenizou 11 mil garrafas de vinho. Né? Normalmente a pessoa já recebe, isso aqui é um exemplo de antecipação de recebível. A pessoa está vendendo hoje a safra de 2025, já recebe o dinheiro antecipado para poder custear as suas operações e iniciar outras operações também, e crescer, investir. Estamos aqui o presidente do Banco Central falando aqui, né, sobre que a economia está realmente, a tendência é tokenização. Temos aqui exemplos de empresas que estão tokenizando produtos, então desde produtos financeiros tradicionais, recebíveis, consórcios, né, com grandes volumes de ativos já tokenizados, e a gente vai ver isso cada vez mais. Já estou recebendo telefonemas de gente oferecendo para mim produtos tokenizados, a própria B3 também oferecendo ativos tokenizados para facilitar a captação de recursos para a compra de empresas e startups. Né? Então, de fato, um movimento muito grande acontecendo nessa direção. Isso acontece porque a tecnologia acaba conferindo realmente grandes vantagens aos ativos comercializados dessa forma. Né? A primeira coisa é uma junção dessas características, mas o fato de eu ter o fracionamento, né, e ter isso disponível nas plataformas online pelo mundo todo a qualquer hora, isso me dá uma liquidez muito grande. Então, investimentos em coisas que antes eram muito sofisticadas e muito caras, que não estavam disponíveis para o público em geral, hoje estão disponíveis ao clique de um botão no celular de qualquer pessoa no mundo. Né? Então eu tenho uma grande liquidez, tudo isso com muita transparência e segurança, segurança aqui com asterisco, lembrando, segurança uma vez dentro da blockchain, né? Então a gente tem que tomar cuidado com todos os aspectos, né, dentro do que tem nas interfaces com o mundo real. O investidor precisa conhecer muito bem o que ele está fazendo, saber dos recursos de segurança, né? Mas, de fato, são benefícios muito, muito importantes que revolucionam a qualidade, a possibilidade de produtos. E aqui, só de novo, para dar um exemplo prático na questão de imóveis, digamos que eu tenho um investimento, eu quero construir um prédio que vai valer, que vai custar 10 milhões de reais, mas que vai poder ser vendido por 20 milhões daqui a um ano. Né? Eu não tenho dinheiro para executar. Eu lanço tokens do direito sobre esse imóvel no futuro. 100 mil tokens. Eu posso vender esses tokens no mundo inteiro por apenas 100 reais. Então consigo oferecer para um público muito mais amplo, tenho uma chance muito maior de conseguir captar isso. E por quê? Porque eu estou oferecendo um negócio muito interessante, né, com 100% de rentabilidade dentro de um ano. As pessoas que segurarem esse token vão, em tese, ter a possibilidade de ganhar R$ 200 lá no final do ano. Né? Então, com isso aqui, eu estou facilitando não só o desenvolvimento de empreendimentos, eu consigo funding para realizar o meu projeto, né, como consigo fazer realmente criar oportunidades de investimentos muito interessantes para o público consumidor de uma forma geral pulverizada. E aqui também, se a pessoa tiver mais dinheiro, quiser comprar mais tokens, compra também. Né? Então, alguns pontos de atenção. Né? Riscos. Primeiro, um ativo ele é tão bom, né, um token, a token de um ativo tokenizado é tão bom quanto o ativo. Então eu preciso conhecer todo ativo, ele tem um risco de liquidez, um risco de crédito, um risco de mercado. Então, se eu compro um prédio, eu tenho que ter certeza que aquela empresa que vai construir é confiável, que ela vai entregar aquele prédio, que eu tenho algum tipo de seguro que garanta a cobertura no caso daquilo acontecer. Né? Isso está atrelado muito ao processo de realmente de estruturação e implementação desse token. Né? Quem são as empresas que estão por trás desse processo que garantem, né, esses aspectos da verificação da qualidade do ativo, da questão do cumprimento dos objetivos legais e jurídicos e da implementação tecnológica com qualidade, porque também a tecnologia ela tem que se preocupada com aspectos de segurança, com aspectos de velocidade aí da blockchain que eu estou utilizando. Isso é realizado em direção a alguns desafios, a questão da governança, que é muito forte, que precisa essas empresas, tanto as cedentes quanto as empresas de consórcio, ou qualquer um que esteja tokenizando ativos, ou as empresas plataformas, elas precisam realmente investir cada vez mais numa governança, educação também do público, que cai muito mais na questão aqui da adoção. Existe o desafio regulatório, que como é uma coisa muito nova, as pessoas, de uma forma geral, ainda têm um monte de incertezas em relação àquilo que é possível. Pessoas, eu digo aqui, tanto físicas quanto jurídicas. Né? Saber o que pode ser realizado ou o que não pode ser realizado, e as coisas podem mudar. E, obviamente, tudo que é novo e desconhecido tem ainda uma certa resistência à adoção.
Tá? Do ponto de vista de perspectivas, entretanto, a gente vê, né, algumas tendências muito claras que eu acho que só tendem realmente a acelerar e aumentar o uso desse tipo de tecnologia. Uma delas é o crescimento aí das DeFis, né? Então a gente tem os conjuntos de serviços financeiros, produtos, trocas de ativos sendo oferecidos através de plataformas automatizadas, algoritmos e softwares, né? Onde eu posso interagir e interligar isso com os tokens de ativos e criar novos produtos e democratizar ainda mais isso, da mesma forma como a interoperabilidade entre blockchains. Então, quando eu começo a comunicar várias blockchains entre elas, esse produto tem um alcance muito maior e imediato. E isso, obviamente, vai criando a possibilidade da criação de um universo muito grande e extenso de ativos muito atraentes. Obviamente, isso aqui também tem um risco atrelado, porque as pessoas vão ser inundadas com ofertas aparentemente atrativas para as quais elas vão precisar verificar realmente as condições daquele investimento. Mas o fato é que, como impacto geral, nós estamos assistindo uma oportunidade realmente de democratização, de acesso dos investimentos a pessoas comuns, né, que hoje podem ter acesso a coisas. Eu posso ter um apartamento, uma fração de um apartamento em Dubai, um pedaço de uma usina de energia no Nordeste, posso comprar um pedaço até de uma nave espacial, enfim, estou falando de coisas mais inusitadas, mas eu posso ter uma carteira super diversificada, a pedaços muito acessíveis, né? A redução de custos, porque na verdade com a eliminação dos intermediários e com as transações sendo todas eletrônicas, eu consigo viabilizar operações que antes eram impensáveis, e também a questão de que eu consigo comprar e vender esses ativos a qualquer momento para qualquer pessoa do mundo 24/7. Né? Então realmente a gente vê aí um aspecto que eu entendo o seguinte, né? A tokenização, ela realmente tem um potencial enorme para transformar os mercados tradicionais, né? Aumentar realmente o acesso aos investimentos, aumentando a liquidez, reduzindo custos e democratizando o acesso aos investimentos. Por isso, ele me parece inevitável uma grande oportunidade para todos. Embora existam aí riscos, né, desafios regulatórios para serem superados, as vantagens são muito significativas, estão atraindo a atenção de investidores, instituições e governos. Né? Tem uma previsão da Boston Consulting Group que até 2030 a gente vai ter um mercado entre 3,5 e 16 trilhões de dólares em criptoativos, né, em ativos tokenizados. Né? E para fechar, quer dizer, apesar de tudo isso, a gente ainda está no início da adoção desse tipo de tecnologia, temos muito que aprender, em especial os investidores vão ser cercados de ofertas de oportunidades sedutoras, eles precisam aprender a se proteger, a entender o que estão fazendo, né? E a regulação, governança e educação são de vital importância, e com isso eu concluo e abro aí para perguntas, se vocês tiverem alguma. Muitíssimo obrigado, Joaquim.